Oi, pessoal. Vamos ler agora o último trabalho do Héracles, o 12º. Ele agora vai ter que ir à casa do Hades para capturar o cão Cérbero e trazê-lo ao mundo dos vivos, mostrá-lo para Euristeu. Por que o Euristeu poderia querer isso, né? Por que o rei de Tirinto poderia querer que o herói, que muitos desafios enfrentou, matou muitos monstros, reis tiranos, agora traga o guardião da casa do Hades para ele? Mostra que ele foi até o Hades, a casa do Hades, e de certa forma se tornou o senhor da entrada, né, para o Hades. Talvez seja porque nesse momento Héracles esteja próximo da sua morte. E como foi já é sabido pelos deuses, né? Ele será imortalizado depois de cumprir seus 12 trabalhos, né? Vai fazer mais algumas coisas, mas vai ser imortalizado. Então ele é como se ele fosse mesmo um guardião. Depois de mandar muitas almas para o Hades, e depois de morto ele vai ser imortalizado, é como se ele fosse então o senhor das portas da casa do Hades, né? Então, o Hades, o acesso para ele é o rio Aqueronte, né? Isso no mito. Mas esse rio existe. Ele fica próximo ao Mar Jônio. Se você observar o continente grego, a gente fala muito do Mar Egeu, né? Que é o que separa o continente grego do Oriente Próximo, né? Onde estão as ilhas Cíclades, né? Onde os gregos fazem a maioria das suas navegações. Mas o Mar Jônio, que fica do outro lado do continente grego, fica do lado esquerdo, é onde fica a ilha de Ítaca, né? A ilha do Odisseu. O Euristeu, depois de fazer o 11º trabalho, o Héracles vai querer voltar para Tebas e morar em paz com a sua família, né? com a sua esposa. Segundo o Apolodoro, enfim, vai querer isso, né? Mas o rei Euristeu de Tirinto vai impor a ele mais um último trabalho, temendo que o Héracles queira tomar o poder de Tirinto. Euristeu passou a vida sob essa ameaça, porque isso tem a ver com a história do nascimento deles, né? Era para o Héracles ser o rei daquela região da Argólida, né? Mas por uma artimanha da Hera, né, o Héracles não se tornou rei, e sim Euristeu, e o Héracles, por Hera também, foi tornado louco e matou sua esposa e filhos, e os filhos do seu irmão.
e, e se exilou de Tebas, foi orientado a se consultar com a Pítia, né, que o chamou de Héracles, né, ele se chamava Alcides, e disse que ele deveria cumprir um período de 12 anos, né, de servidão a Euristeu. Deveria passar por essa prova de né, de persistência, essa heroificação, né? Então, nesse último trabalho, ele vai ter que ir para a casa do Hades capturar o cão Cérbero, né? Sobre o cão Cérbero, tem uma descrição no Hesíodo, que é o seguinte: Cérbero é filho de Ecdna e de Tifeu, né? Um dos filhos. Em Árimos, isso é o Hesíodo, em Árimos, sob o chão, reteve-se a lúgubre víbora, Ecdna, ninfa imortal e sem velhice para sempre. É fama que com ela Tifon uniu-se em amor. Terrível soberbo sem lei com a virgem de olhos vivos. Ela, fecundada, pariu crias de ânimo cruel. Ecdna pariu crias que foram derrotados pelo Héracles, né? Gerou primeiro Ortro, cão de Gerioneu, Gerião. Depois pariu o incombatível e não nomeável Cérbero, carnívoro, cão de bronze e a voz do Hades, de 50 cabeças, impudente e cruel. Segundo Apolodoro, ele tinha 3 cabeças, né? E não 50. A seguir, a Ecdna, né, gerou Hidra, sábia do que é funesto. E em Lerna nutriu-a a deusa de alvos braços Hera, por imenso rancor contra a força de Héracles. Segundo Apolodoro, o Cérbero tinha 3 cabeças de cão. Um rabo de dragão, rabo com uma ponta, né? Na ponta do rabo tem uma seta, né? E no dorso, cabeças de todo tipo de serpente. Quando o Héracles estiver na casa do Hades, ele vai ter com o Hades, né? Que vai deixar ele capturar o Cérbero conquanto o Héracles pegue o cão sem usar arma, com as próprias mãos, né? Tem uma passagem na Odisseia em que o Odisseu vai para a casa do Hades também, para consultar o Tiresias a respeito de como prosseguir a viagem dele até chegar em casa. E lá na casa do Hades, o Odisseu vê sua mãe, fala com Aquiles também, e fala com o Héracles que está lá. Olha o texto aqui da Odisseia. Divinal, filho de Laerte. Odisseu, muito truque. Coitado. Também arrastas um danoso quinhão. Isso era Héracles falando para o Odisseu. Você também arrastas um danoso quinhão. O que eu mesmo suportava sob os raios do sol. Eu suportei um quinhão quando eu estava vivo. Eu era o filho de Zeus, filho de Crono. Zeus, filho de Crono, né? Mas sofria ilimitada agonia. Muito tempo fui subordinado a herói bem mais fraco, que me impôs duras provas. Uma vez também cá me enviou para levar o cão. Nenhuma outra prova, pensou, me seria mais brutal.
Ao cão eu venci e conduzi para fora do Hades. Hermes me guiou. E também Atena, olhos de coruja. Após falar, a alma do Héracles, né, entrou de volta na casa de Hades. O Héracles foi ajudado, né, por Hermes e Atena nesse trabalho. Vamos ler então. 12º trabalho, Cérbero. A captura do Cérbero da casa de Hades foi ordenada como um 12º trabalho. Cérbero tinha 3 cabeças de cão, uma cauda de serpente, e ao longo das suas costas, cabeças de todos os tipos de cobras. Quando Héracles tinha saído, né, para pegá-lo, ele foi até Eumolpo, em Eleusis, porque ele queria ser iniciado nos mistérios. Antes de ir para o Hades, o Héracles vai para Eleusis, para ser iniciado nos mistérios de Deméter e Perséfone, né? Que vão orientá-lo a ir até a casa de Hades. Então o Héracles foi até Eumolpo, em Eleusis, para ser iniciado nos mistérios. Mas não era permitido, naquela época, para estrangeiros serem iniciados. Então Héracles se tornou, foi adotado, né? Se tornou um filho adotado de Pílios. E então foi e tentou ser iniciado. Mas ele era incapaz de ver os mistérios, porque ele não havia sido purificado de ter matado os centauros. Então Eumolpos o purificou, então iniciou. Héracles veio a Tainaron, na Lacônia, onde a caverna que leva até a casa do Hades é localizada. Héracles fez a sua descida através dela. Quando as almas o viram, elas todas voaram, fugiram, exceto por Meleagro e Medusa Górgona. Héracles pegou sua espada e avançou contra a Górgona, na crença de que ela ainda estava viva. Mas ele ouviu de Hermes que aquele era apenas um fantasma vazio. Quando Héracles se aproximou dos portões da casa de Hades, ele encontrou Teseu junto com Pirito, o homem que que cortejava Perséfone para casar com ele, Pirito. E por essa razão ele estava acorrentado. Quando Perseu e Pirito viram Héracles, eles esticaram seus braços para que eles pudessem ser levantados pela força de Héracles. Héracles segurou Teseu pela mão e o levantou. Mas quando ele tentou levantar Pirito, a terra se sacudiu e o Héracles soltou a mão de Pirito. Héracles queria prover algum sangue para as almas. As almas se alimentam do sangue, né? Então, ele matou uma das vacas de Hades. O vaqueiro, Menoites, filho de Centônimos, desafiou Héracles numa luta. Héracles o agarrou na sua cintura e quebrou suas costelas. Mas Menoites foi salvo quando Perséfone
e pediu piedade por ele. Perséfone, né, a esposa do Hades, pediu para que Menoites fosse poupado. Quando Heracles perguntou a Plutão, né, o Hades, por Cérbero, Plutão disse a ele para pegar o Cérbero, mas se ele pudesse derrotá-lo sem usar qualquer arma. Heracles então encontrou Cérbero nos portões do Aqueronte. E então, coberto com sua pele de leão, ele lançou seus braços em volta da cabeça do Cérbero. De qual das três cabeças do Cérbero? E não parou de segurar até conseguir prevalecer sobre a besta, a esganando. Mesmo enquanto ele era mordido pela serpente, que era o rabo do Cérbero. Então Heracles levou o Cérbero, pegou o Cérbero e voltou para Euristeu. Subindo de volta ao mundo dos vivos por Troisen. Deméter transformou Ascáfalo numa coruja. Heracles mostrou Cérbero para Euristeu e então o levou de volta para a casa do Hades. Euristeu só queria ver o Cérbero, né? E ficou satisfeito. Vendo pelo Monteiro Lobato, é interessante ver a covardia desse rei, né? Ele não aguenta a visão desses monstros. Olha, a gente vai continuar lendo o livro 2 do Apolodoro, que tem mais alguns acontecimentos em torno do Heracles, né? Até os Heraclidas. Depois começa o livro 3, que é a linhagem de Agenor. O livro 3 a gente vai esperar um pouquinho para começar a ler, a gente não vai demorar muito, porque eu quero ler um pouco de Platão, né? Tá bom? Então ficamos por aqui.